Ser subversiva é questionar, refletir e estar a fim de transformar a sua realidade. Aqui trazemos assuntos para inspirar vocês a construírem uma vida com mais sentido. Eu sou a Camila Napolitano. Eu sou a Janaína Marim. E esse é o podcast Subversivas. Empreender voltou a entrar na lista de sonhos de muitos brasileiros. A promessa de liberdade geográfica, independência financeira ou simplesmente fazer algo que realmente acredite, parece que tem feito sentido para cada vez mais mulheres. No dia 19 de novembro, celebramos o mês do empreendedorismo feminino e resolvemos gravar esse episódio para trazer luz para esse assunto de maneira real. Então, para você que é empreendedora, temos certeza que você irá se identificar e não se sentirá mais só. E para você que quer empreender, esse papo será um ótimo primeiro passo para a sua jornada. E para nos ajudar, convidamos a Mari Dias, que é empreendedora como terapeuta capilar naturalista e que hoje está em fase de reflexão sobre sua carreira. Isso aí. E, gente, né, como sempre, já que hoje a gente está falando sobre empreendedorismo feminino, apoiem essas duas mulheres empreendedoras que estão aqui com você, com o podcast, sempre trazendo conteúdos incríveis, que trazem muita reflexão. A gente fica muito feliz que a gente tem recebido cada vez mais feedbacks das nossas ouvintes, falando do quão importantes os episódios foram, principalmente os últimos, né, que a gente fez nas últimas semanas. A gente fica muito feliz. Então, a gente quer aqui pedir encarecidamente apoie o trabalho dessas duas mulheres. A gente tem o nosso grupo de apoiadores lá no Apoia-se, apoia.se/podcast subversivas. Com R$8 por mês, a partir de R$8 por mês, gente, não é nada. Em alguns lugares é menos que o valor de uma passagem de ida e volta. Você colabora muito com o crescimento do podcast, você vai ter acesso a conteúdos exclusivos que estão incríveis, a gente cria com muito carinho, e você também pode seguir a gente no Instagram, @podcastsubversivas, compartilhar nosso episódio com outras mulheres, enfim, tem muitas formas que você pode ajudar a gente a fazer esse podcast crescer e a gente melhorar cada vez mais a qualidade da nossa edição e dos nossos conteúdos. Tendo visto tudo isso, vamos para o assunto do dia. Mari, se apresenta, seja muito bem-vinda, é um prazer ter você aqui. Obrigada, meninas, obrigada pelo convite. E é isso, gente, apoiem esses sonhos, né? Eu sou obrigada a endossar, não tem jeito. A gente sabe que tudo que a gente produz é com muito carinho, com muito esforço, né? Acredito que a gente vai falar bastante disso, então é isso, apoiem as meninas. Bom, eu sou a Mari, né? Como já me apresentaram aí, eu tenho 30 anos. Sou uma mulher preta, casada, tenho 2 filhas, então, né, empreender e ser mãe aí é um grande desafio. Essa é uma fatia muito grande e muito importante do meu empreender, do meu entender como pessoa, como profissional mesmo, né? E como, né, a Camila já bem disse, eu sou terapeuta capilar naturalista, tenho uma linha de cosméticos naturais também, e estou passando por essa fase aí de repensar e de me entender como a Mariana agora de 30 anos, né, muito mais madura, com as crianças um pouco mais velhas, então estou nesse processo. Muito bom. E até rolou, assim, né, uma conversa entre a gente, né, nós três. Será que rola, assim, né, de conversar sobre empreendedorismo, já que eu estou nesse momento de reflexão? E super, a gente pensou que super rola, porque empreendedorismo é isso, né? É essa reflexão praticamente todo dia, assim, de refletir se está fazendo sentido, né? O que não está fazendo sentido mais. Então, eu acho que faz muito sentido você estar aqui com a gente. Então, muito obrigada. Eu que agradeço. E para começar, a gente sempre começa com as definições, né, dos assuntos que a gente está trazendo aqui. E a gente queria trazer, assim, por que, né, que tem essa diferenciação do empreendedorismo feminino, né? Por que existe esse empreendedorismo feminino? Porque não só falar, empreendedorismo. Então, uma coisa que queria começar falando, aí depois vocês podem acrescentar, é da gente tentar não terminar, não sei como eu poderia explicar, mas assim, trabalhar mais a desigualdade de gênero, né? Porque eu acho que isso é uma das coisas mais importantes quando a gente fala de empreendedorismo feminino. Quando a gente fala em empreendedorismo feminino, muitas mulheres trabalham para ajudar outras mulheres, para ajudar crianças, para ajudar, enfim, outras pessoas. Então eu vejo que quando a mulher empreende, ela tem essa preocupação maior.
Então, ali tem essa questão também da desigualdade de gênero. Não é só empreender para ganhar dinheiro, ficar rica. Queremos, mas também tem Óbvio. outras coisas também, né? A gente tem, é importante ressaltar, né, que principalmente no Brasil, a gente tem um diferencial muito grande, que as mulheres empreendedoras, a gente tende a apoiar muito mais a nossa comunidade como um todo, principalmente com outras mulheres. Então, quando o homem empreende, aqui, gente, isso não é uma crítica, tá? São fatos, dados de pesquisas. Claro, tem a colaboração em casa, claro que quer cuidar da família, mas ele tende a investir mais no próprio crescimento, no próprio negócio. As mulheres investem mais no desenvolvimento dos filhos, né, na qualidade de vida da família como um todo. E quando a gente fala família, não é só filhos, muitas vezes é os próprios pais, às vezes é um irmão, uma irmã. E reinvestir naquilo que a gente fala muito, né? Então, eu e a Camila, tenho certeza que a Mari também, a gente trabalha muito, tipo, meu, eu vou comprar o planner da Camila, eu vou contratar o serviço da Jana, eu vou contratar o serviço da minha amiga, que eu sei que é incrível e ela é consultora, vou fazer, que não é o meu caso, né? Mas vou fazer a questão do tratamento capilar, vou contratar a Mari, pessoas que a gente conhece, que a gente confia. As mulheres tendem a contratar outras mulheres para suas empresas, né, quando tem isso, principalmente mulheres que têm mais dificuldade de entrar no mercado, isso é uma coisa que tem acontecido muito. Então é por isso que a gente tem essa diferenciação tão grande entre empreendedorismo e empreendedorismo feminino. Sim, sim. Eu acho que o empreendedorismo feminino, ele vem, infelizmente, a maioria das mulheres que eu conheço, elas não começam a empreender por, o meu sonho sempre foi ser uma CEO, sempre foi trabalhar com isso. A gente não é estimulado quando criança, né, a ocupar esse lugar. Então, a maioria das mulheres que eu conheço, elas vêm de uma dor, né? Então, eu, por exemplo, eu comecei a empreender quando eu fiquei grávida a primeira vez, fui demitida grávida, enfim, passei por todo aquele processo. E eu lembro que quando eu entendi que eu ia ser demitida, ou que alguma coisa muito ruim acontecer, eu comecei a pensar em outras mulheres como eu. E claro, eu poderia de repente ter pensado em empreender sendo uma advogada focada, enfim, nessas questões de assédio moral, enfim, né, em violências que as mulheres passam. Mas aí isso também me traria um custo, né, de fazer uma faculdade, enfim, que não ia caber na minha realidade naquele momento. Então eu consegui, até pela questão da gravidez, pensar em alguma coisa que desse uma resposta rápida ao que outras mulheres como eu estavam passando. Então, eu acho que essa coisa do uma mulher apoiar a outra vai muito nesse lugar também, né? Porque a gente entende, a gente percebe a nossa dor, percebe, enfim, o que a gente passou e começa a pensar em outras mulheres que estão numa situação como a gente. E aí, quando a gente chega num ponto X, onde talvez aquela dor não seja mais tão latente, a gente começa a pensar, ok, eu não tenho, agora eu não penso só nas mulheres, por exemplo, que foram demitidas grávidas ou que não têm tempo de se cuidar, enfim, que não foram estimuladas a se cuidar, mas eu vou pensar numa mulher que de repente é mãe e não consegue mais um trabalho CLT, enfim, não consegue cuidar da criança ou por qualquer motivo não consiga entrar no mercado de trabalho formal e vou trazer ela para trabalhar comigo. Então sai daquela dor principal, né, e começa por uma coisa mais ampla, que são coisas que acabam também que todas as mulheres passam em algum momento ou outro da sua vida. Então acho que o empreendedorismo feminino, ele tem muito esse lugar de acolher essa dificuldade principal e lutar contra, né, a nossa forma de, enfim, de resistir, enfim. Acho que é mais ou menos por esse lugar. Sim. E esse apoio é muito importante, né? A gente vai falar sobre rede de apoio depois, mas o quão importante é a gente apoiar o trabalho de outras mulheres. A Mari é minha cabeleireira, não sei como que vai ser a partir de agora, né, Mari? Mas Não sabemos. até então, né, minha cabeleireira, então assim, a gente sempre está trocando. Então é bem importante isso. Não que isso não exista no empreendedorismo, né, de maneira geral, mas eu acredito que isso tenha uma maior potência quando é empreendedorismo feminino. Inclusive, quando eu comecei o Desperta a Mulher, eu comecei também com a ideia de ajudar outras mulheres de alguma maneira, porque eu percebi, e aí vendo, estudando e tal, que a gente ajudando mulheres, a gente ajuda a comunidade toda, a gente ajuda a economia mundial, local. Por quê? Porque é a mulher que, infelizmente, né, ainda cuida da casa, ainda cuida dos filhos, do marido, então a gente ainda tem essa estrutura. Então, ajudando essa mulher, com certeza todo mundo cresce. Então, é bem importante que a gente fale e que a gente apoie esse trabalho. E aí, bom, já que a gente está falando, né, sobre empreendedorismo feminino no Brasil, a gente quis trazer um pouco do cenário do que é ser uma mulher empreendedora
né, no nosso país hoje em dia. E uma pesquisa feita pelo Sebrae com dados do IBGE relacionados ao terceiro trimestre do ano passado, de 2022, trouxe que havia 10,3 milhões de mulheres donas de negócio no país, e aí então a gente inclui empresas de todos os portes, que representa mais de 34,4% dos empreendedores. A gente não deu tempo aqui da gente pegar isso para pauta, mas esse número era um pouco maior antes da pandemia. A gente chegava a quase 50% de mulheres empreendedoras, mas a gente sabe que a pandemia afetou majoritariamente as mulheres, principalmente mulheres negras, donas de negócio que tiveram que escolher entre eu preciso cuidar do meu negócio e eu preciso cuidar da minha família. Então eu vou fechar a minha empresa para poder cuidar dos meus filhos, para poder cuidar da minha casa, do meu marido, dos meus pais. A gente sabe, né, que a situação ficou muito complicada. Então, infelizmente, acho que já fazem aí uns 2 anos, né, que, ok, vacina, as coisas começaram a voltar ao normal, mas infelizmente a gente ainda vê muito das sequelas que a pandemia deixou para a gente economicamente, e as mulheres ainda estão sofrendo muito com a questão da exaustão, com a questão de não ter conseguido retomar os seus negócios. Então, isso, infelizmente, é um cenário que ainda está muito forte para a gente, né? E como foi para você, Mari, na pandemia? Olha, chega a ser irônico, né, falar isso, mas a pandemia foi a minha fase de maior crescimento, né? E hoje, esse momento em que eu tô mais confortável de poder pensar, bom, eu ainda posso fazer isso aqui, não vou fazer mais isso aqui, veio, inclusive, em consequência do trabalho que eu fiz durante a pandemia, né? Quando eu comecei a atender como cabeleireira, como terapeuta, eu não tinha um espaço físico. Então, eu atendia as pessoas lá no domicílio. Quando começou a pandemia, né, que as pessoas tiveram que ficar trancadas em suas casas, assim que deu aquela primeira flexibilizada, eu ia até as pessoas. Então, enquanto muitos salões tiveram que fechar, né, e pararam de atender, aí que eu comecei a atender de verdade. E assim, né, modéstia à parte ou zero modéstia, eu sou muito criativa e eu consigo criar muitos produtos, eu consigo criar muitas coisas com tranquilidade. E aí eu fui inventando um monte de coisa, e aí eu fiquei grávida pela segunda vez, né? A minha segunda filha nasceu na semana que a pandemia começou. Então, e esse período da gravidez, né, que é quando você se planeja, como que vai ser essa família agora com mais uma criança? Então, ela estimula também sua criatividade, né? E aí eu tava assim, doida da produção. Então, esse foi o momento de mais crescimento, onde eu fiquei mais conhecida. Paralelamente também a isso, a gente começou, eu e meu marido, a gente começou um perfil, né? A Sanco sempre tem que fazer aqui o meu jabá. A gente começou um perfil falando da nossa experiência como sendo uma família preta. Isso também trouxe, né, um holofote para o meu trabalho. Então, esse período de pandemia foi um período de muito crescimento. Só que esse também, assim como o mundo inteiro começou a olhar para si, eu comecei até a olhar para o que eu tinha de ferramenta e instrumentalização. Enquanto a Janaína estava falando sobre ter que parar de empreender na pandemia, me veio muito essa coisa do quanto a gente não tem acesso, por exemplo, à educação financeira quando a gente começa a empreender. Então, assim, eu cresci pra caramba, mas o meu preço estava errado, a forma como eu pensei esse negócio também não estava dando muito certo. Então, por mais que eu tenha um crescimento absurdo, quando chegou no final do ano passado, o meu corpo ele estava esgotado. Porque é isso, foi um crescimento que eu não estava preparada, não me preparei para esse momento, eu simplesmente fui vivendo. E aí fui né, conhecendo gente, atendendo pessoas, meu trabalho ficou super conhecido, mas sem esse preparo, sem essa estrutura. E aí, quando você não tem estrutura, né, enfim, alguma coisa vai dar errado. Eu não posso reclamar financeiramente, eu não tenho o que dizer. O meu trabalho, ele sempre me deu uma vida muito confortável. A partir do momento que eu encontrei essa veia, deu tudo muito certo. Mas não é só sobre dinheiro, é exatamente sobre isso, sobre bem-estar, sobre saúde, né? Uma coisa que quando eu converso com as minhas amigas empreendedoras, todo mundo fala, é sobre como a nossa saúde mental, ela tá abalada, né? Porque é isso, a falta de estrutura, a falta de planejamento, a falta dessas ferramentas que são muito importantes, elas fazem a gente estar sempre num lugar de insegurança, fazem a gente estar sempre num lugar de inconstância, né? Então, tem mês que você tá maravilhosa produzindo conteúdo e fazendo seu trabalho, não. No outro mês, ou você tá cansado, ou aconteceu alguma coisa na família. Então, chegou um momento onde tudo aquilo que era muito bom, que era para ser maravilhoso, que foi o crescimento que eu tive na pandemia, veio para o lugar que eu nunca imaginei que eu fosse me ver, que eu fosse parar, que é esse lugar de, cara, tá dando tudo tão certo, mas tá tudo dando muito certo do jeito muito errado.
E aí, nesse momento, eu comecei a repensar, assim, e esse é um processo de repensar e de reimaginar como eu faria tudo isso, que já está levando um ano, né? Que desde o começo, do final do ano passado, né? Final do ano passado, para quem trabalha com beleza, final do ano, para quem trabalha com beleza, é uma época muito corrida, muito cansativa, muito exaustiva, né? Então, eu tô desde o final do ano passado pensando, cara, não tá dando certo do jeito que eu queria, sabe? Eu não tô indo para onde eu quero ir. Tá, Exato. aos olhos dos outros, pode estar indo, tudo muito bom, tudo muito próspero, muito abundante, mas não é isso que eu quero, não é esse tipo de trabalho que eu quero. E aí estamos agora aqui, mais, né, se aproximando do final do ano, mas num ritmo muito diferente, num movimento muito mais interior, de olhar para mim mesma, né, de olhar para, enfim, de traçar novos objetivos. E aí foi isso, assim, o meu saldo da pandemia foi esse, de ter crescido, mas não ter crescido com estrutura. E aí eu tô colhendo as consequências disso agora. Mas eu acho que isso Acho que acontece isso com é muitas muito. empreendedoras, né? Desse movimento, cara, tá dando muito pedido, tá tendo muita venda, tem muita coisa para fazer, então tá dando certo. Não necessariamente, né? E aí Não eu te pergunto, necessariamente. o que é dar É, certo, né? E eu acho que Uhum, isso é legal você ter trazido, justamente porque eu acho que tem muitas empreendedoras que passam por isso, de ver o dia cheio, de ver a agenda cheia. Então, e eu trabalho com psicólogas, eu sei bem como que é, né? Ah, a agenda tá cheia, mas a psicóloga tá exausta, não uhum, consegue mais fazer nada, não consegue respirar. Então, é importante isso também. E eu acho que a pandemia, ela trouxe isso que você falou, das pessoas terem que se adaptar, né? E aí a área da beleza fez isso com maestria, né? Porque aí você teve várias pessoas indo em casa, muita gente deixou de ir para o salão ainda depois da pandemia, né? Que, sim. ah, não vou mais para salão, a pessoa vem em casa. Então, vários aplicativos também usaram disso, né? Para, tipo, manicure em casa, enfim, para tentar se dar conta, né? Para tentar pagar as contas, enfim. Uhum. Então, acho que a sua área, né, ela soube ali fazer esse momento dar certo, né? Para realmente a gente tem que se virar, tem que sustentar, enfim. Sim, e é isso, né? Complementando, a gente cresce e é maravilhoso e pode até estar dando certo, mas a gente não está fazendo de um jeito que seja sustentável, né? É isso que exatamente. você falou. Tanto do aspecto físico e emocional, porque a gente fica louca, e do aspecto financeiro também, porque é isso, né? Eu atendo muitas clientes, elas falam, cara, eu tô com a agenda lotada, só que eu não tô conseguindo pagar minhas contas. Aí você vai ver, o Uhum, preço tá totalmente errado. E aí uhum, a gente entra em muitas crenças com questão de mulheres e dinheiro, e é muita coisa que mexe. E o que, por um lado, assim, o bom é que é isso, né? Dá pra gente conseguir se organizar, falar, meu, tá tá tudo dando muito certo, mas de um jeito muito errado. Então, pera, uhum, o que que eu vou fazer? O que que eu preciso rever? O que que uhum. não tá funcionando para mim? E isso é muito bom, que a gente tenha essa flexibilidade para poder fazer isso. Mas, por outro lado, isso traz uma montanha-russa emocional, assim, que socorro, socorro. Sim, Então, assim, em uma semana a gente tá tipo, meu, tá tudo dando muito certo, cara, eu tô arrasando. Na outra a gente tá chorando, deitado em posição fetal, porque, tipo, tá tudo muito errado, eu tô cansada, eu não aguento sim, mais. É sim. o famoso credo que delícia, todo dia. Exato. Sim, Sim. e ainda é um ponto que eu sempre coloco, né? Quando eu comecei a empreender, eu tinha um empreender periférico, né? A gente está falando aqui sobre esses recortes dentro do empreendedorismo, e é muito importante a gente entender também que a questão social, né, ela impacta nisso também. Então, quando eu Uhum. comecei, eu pensava, tá, eu quero atender mulheres pretas, e eu sei que, né, enfim, vivo isso na pele, a maioria das mulheres pretas não vão ter dinheiro para investir R$ 200 num corte. Então, eu comecei com um valor que era ridículo, né? Muito nesse sonho de querer fazer pelas outras pessoas o que nunca fizeram por mim. Só que isso não é sustentável, porque vivemos um sistema capitalista, né? Então, esse momento, inclusive, é para você repensar, tá? Eu não quero abandonar o que me fez começar a empreender, né? Esse sentimento inicial, essa paixão. Mas isso precisa ser sustentável. Sustentabilidade, eu acho que é uma das palavras mais importantes no empreendedorismo, de forma geral, mas principalmente no feminino, porque a gente está nesse lugar de vulnerabilidade, vamos colocar assim, porque a gente nunca ouviu falar sobre isso, né? As nossas mães, por exemplo, a minha mãe não era uma mulher empreendedora, como uma mulher preta periférica, ela tinha que se virar,
mas ela não tinha essa coisa do vou abrir uma empresa, né? Inclusive, todas as vezes que ela pensou nisso, parecia algo grandioso demais. Então, não era uma educação, eu não tinha esse tipo de conversa na minha formação, como criança, como adolescente. Então, hoje eu penso sobre sustentabilidade. Hoje eu penso que sim, é maravilhoso crescer e eu quero crescer cada vez mais, mas se eu não tiver perna para aguentar esse crescimento, vai cair, vai ser um tombo feio, sabe? Então, bem por esse lado, assim. Sim, e até trazendo esse recorte social, né? É até trazer que é um privilégio nosso também ter esse momento de parar para refletir, né? Com E certeza. tipo, Com certeza. ah, não, beleza, agora eu posso dar uma desacelerada e refletir porque isso não tá fazendo sentido. Cara, tem Sim, gente que é no caminho, né? Você sim, tá trabalhando bastante, mas você vai ter que refazer esse negócio, mas trabalhando ainda, porque tem conta para exatamente. pagar, tem comida para os filhos para dar, né? Então, eu acho que Aham. isso também é um recorte que a gente precisa colocar aqui, porque às vezes na nossa realidade a gente nem pensa nisso, né? Mas é uma coisa Uhum. que para muitas mulheres não tem como, assim, ah, eu vou parar para refletir. Não, não é bem assim, né? Também não é assim que Quem dera, funciona. né, toda mulher pudesse passar por esse processo, mas realmente não é uma realidade É. de todos, não. Sim. E não é nem. Eu acho que é ir no processo, né? No caminho Uhum, mesmo. Porque parar uhum. realmente não dá, né? É, o famoso, como é que é a expressão? Consertar o carro com ele andando, né? Com A gente Exato. certeza. vai fazendo do jeito que dá. E eu Exatamente. achei interessante isso que você trouxe da questão da sua mãe. Claro que tem recorte social, tem tudo isso, mas eu vejo, acho que hoje isso é uma realidade que mudou muito, principalmente com a internet, mas que acho que ainda tem muita gente que olha, tipo, meu, eu vou empreender. Nossa, não, eu preciso de muito investimento, e sim, precisa de investimento, mas eu preciso, é uma coisa muito grande, é um negócio muito grande, porque a gente olha como empreendedores, por exemplo, meu, eu tenho uma loja, eu tenho um salão, então eu vou precisar investir em equipamento. Quando a maioria dos empreendedores hoje, principalmente quando a gente fala de mulher, é a mulher que trabalha com artesanato, é a mulher que Uhum, trabalha prestando serviços em casa. A gente, uhum, a quantidade de empreendedoras que a gente vê numa situação, numa realidade parecidas com a minha e com a da Camila, que trabalha majoritariamente com a internet, né? Que uhum. somos eu empreendedoras, tipo, sou eu meu computador, gente, é isso. Sim, Então a gente precisa muito desmistificar isso de que é uma decisão muito grande, sim, mas não necessariamente você precisa capitalizar, tipo, meu, eu vou alugar um lugar lá no centro da cidade que só o aluguel é 15 mil por mês e, né, não é uma coisa assim que precisa de uma estrutura tão grande, né? sim. O processo, ele é muito importante, né? Essa jornada mesmo, né? Quando você está começando sem essa, né? Se você não é herdeira, você começa a empreender pensando, tá, beleza, o que que eu faço? Eu sou cabeleireiro, faço bolo, enfim, qualquer especialidade que você tenha. E aí você começa ali, provavelmente na sala da sua casa, na cozinha da sua casa, no escritório da sua casa, e à medida que você vai entendendo como isso vai funcionar para você, né? Hoje em dia é muito gostoso poder pensar que eu posso investir em algo, pensar se eu quero investir em algo, mas no começo não era assim, né? A primeira coisa que eu comprei para trabalhar foi uma tesoura de R$ 20 que eu tenho até hoje, que é, né, aquele símbolo que a gente vende para lembrar da nossa trajetória. Mas era o dinheiro que eu tinha. Eu tinha R$ 20 para comprar uma tesoura que nem era uma tesoura profissional, mas era o que eu tinha. Comprei um secador de R$ 150, sei lá, e atendia a domicílio. Né? Pegava grávida, com a barrigona, pegando o trem 6 horas da tarde em Itaquera, porque era o que eu tinha, né? Lógico, em vários momentos eu falei, nossa, ia ser maravilhoso se eu tivesse um salão. Mas se eu fosse esperar ter o dinheiro, o investimento para começar, eu não teria começado, gente, né? Eu teria voltado para a CLT e tudo bem, né? Se fosse o Sim, caso, mas não era o que eu queria. Eu nunca, hoje em dia eu entendo que na verdade eu nunca quis ser CLT, que nunca foi um caminho para mim, né? Mas é isso, eu precisei passar por esse processo forçado, né? Porque na nossa cabeça é bem o que você falou, a gente sempre quer começar do grande, do uau, do enorme. Mas não foi assim, e esse passo a passo de um ano investir num secador melhor, no outro ano investir numa formação melhor, no outro ano investir no espaço, sabe? E isso realmente é degrauzinho por degrauzinho. sim. Que gostoso que é, né? Você ir percebendo isso. Então, imagina que você tem a sua tesoura lá de R$ 20 e hoje você vai percebendo o quanto você já caminhou, né? O quanto foi gostoso esse processo. Às vezes a gente esquece, né? Eu esqueço Sim, bastante de ver essas coisas sim, no dia a dia, assim, a gente não percebe, mas
que bom, né, que quer perceber, assim, esses pequenos degraus acontecendo, né, as coisas Uhum. acontecendo com a gente. É muito isso, né? Eu falo isso muito com o meu trabalho, eu falo isso muito com minhas clientes, que acho que a gente tem esse impulso, né, de tipo, meu, para começar certo, para começar direito, eu tenho que começar com o meu salão. Eu tenho que começar Sim, com uma senhora estrutura, um senhor site, um negócio, tipo, gente, não. É aquilo, né? Se você já tem verba para investir, o que não é o caso da maioria dos brasileiros, você é herdeira, enfim, você teve condições maravilhosas, pô, legal, mas não é o caso da maioria de nós. Então, ao invés de você se enfiar numa dívida que você talvez não consiga dar conta de pagar, começa devagarzinho, começa com o que você tem, porque pelo menos você começa. sim. Senão você nunca vai dar esse passo, você nunca vai saber da sua própria capacidade. E é o que a Ká falou, é tão gostoso, por mais assim, sofrido, a gente trabalha pra caramba, né? Não romantizamos. Mas é tão gostoso quando você vê, tipo, cara, quando eu comecei, eu não sabia disso, não sabia daquilo, não tinha os equipamentos. Aí agora, tipo, 6 meses depois, eu tô comprando um Uhum, equipamento melhor. E aí, uhum. passinho por passinho, quando você vê 2, 3 anos depois, você olha pro começo e fala, caramba, olha Eu tudo que eu fiz. consegui. Eu consegui, olha tudo que eu fiz, eu sou foda, gente. Dá licença, eu sou Sim, muito. É muito sim, gostoso esse sentimento de dar certo, né? sim. Eu tô lembrando agora de uma cena, eu tenho um mural dos sonhos, né, aqui em casa. E aí minha prima veio, ela falou assim: Nossa, você já percebeu que as coisas, você tá realizando as coisas? E aí eu falei: Nossa, é verdade. E foi tão importante aquele momento, porque quando eu fiz, eu falei: Mano, tá muito longe. E agora não, algumas coisas já estão encaminhadas, assim, então é bom assim a gente fazer esse exercício, porque é como a Júlia falou, não é dia a dia, não é fácil, né? A gente precisa de um respiro, a gente precisa ver que as coisas estão dando certo mesmo. Sim. Então, acho que é importante a gente lembrar de tudo isso também. E aí, voltando, né, para a questão da realidade do recorte, né, das mulheres empreendedoras brasileiras, é importante a gente trazer também essa questão do que é que tem feito as mulheres empreenderem, né? Então, tem uma pesquisa muito interessante do Sebrae do Pará, de 2023, então ela é bem recente, que fala que as mulheres brasileiras ainda acabam tomando essa decisão por necessidade, seja para complementar a renda, até para alcançar a independência financeira, que tem a questão de que para sair de uma relação abusiva você precisa, né, começar a se mexer para ter a própria renda. Muitas vezes elas precisam assumir o sustento da família, mas por outro lado, tem crescido a porcentagem de mulheres, né, geralmente numa situação um pouco mais privilegiada, mas ainda assim, que optaram por empreender por uma questão assim de fazer o que acreditam, por quererem mais flexibilidade de tempo. Então aí a gente tem muita questão da maternidade, né? Pelo objetivo de querer ganhar mais, de fazer, de trabalhar pela própria comunidade, que é isso que a gente vem falando até aqui, né? Então, eu acho interessante que eu tenho estudado empreendedorismo feminino já há alguns anos e eu tenho visto, né, acompanhado nas pesquisas, crescer esse número de mulheres que, meu, eu não me vejo na CLT. Não é só Uhum. empreender por necessidade ainda é a maioria, mas tem crescido isso, tipo, eu tô vendo uma oportunidade, eu sei fazer isso aqui muito bem, eu não me vejo na CLT, eu vou fazer isso acontecer. Sim, Então, é um movimento muito interessante e muito bonito que a gente tem visto aqui no país, mesmo com o advento da pandemia. sim. E você falou um pouco antes da maternidade, né? Eu acho que é importante a gente trazer o recorte de que muitas mulheres empreendem porque ao ficarem grávidas na CLT já tem o pensamento e uma realidade, infelizmente, de que quando elas voltarem elas serão demitidas, né? Uhum. Ou de que elas realmente não querem voltar. Então, Uhum. você até trouxe, né? Tipo, ah, beleza, o que que eu faço agora que, né, que eu vou ter outro filho? Então, conta um pouquinho pra gente como foi, porque eu acho que foi um dos seus motivos também, né? Foi o motivo principal, na verdade, né? Eu descobri que eu estava grávida, eu descobri que eu estava grávida com 5 meses de gravidez, né? A criança quase nascendo, descobri que eu estava grávida. Coisas da vida. E aí, quando eu contei para a dona do lugar que eu trabalhava, ela teria uma mulher com filhos, né? Só que é isso, numa situação muito privilegiada. Então, ela era dona de uma franquia, enfim, né? A gente sabe que para ter uma franquia, principalmente há 5 anos atrás,
não é um valor baixo para alguém que já tinha uma vida muito mais tranquila. E aí essa falta de sensibilidade, né, mais racismo e todas as coisas que a gente sabe que operam na sociedade, fizeram ela começar a me perseguir. Então a primeira coisa não foi a demissão, né, foi um assédio moral gravíssimo, assim, de eu me questionar, sabe, o que eu tô fazendo. E, gente, eu sou capricorniana com ascendente em Áries, Lua em Virgem, então trabalho é o meu nome. Se ninguém, a pessoa não pode questionar o meu trabalho, né? E foi a primeira coisa que ela fez. Então, ela sempre me colocava, minando mesmo a minha autoestima, né? Profissional, inclusive. E aí, eu comecei a empreender ainda, trabalhando nesse lugar, né? Porque é isso, da cultura de onde eu venho, o fazer o seu pé de meia é isso. Assim, eu sei que eu tenho esse CLT, eu sei que eu tenho esse trabalho, mas eu preciso me virar, porque pode acontecer qualquer coisa a qualquer momento e eu tenho que ter de onde tirar isso, né? A gente chama de ser desenrolado. E eu sempre fui uma pessoa muito desenrolada, então, eu já comecei a empreender ali trabalhando no CLT ainda. Quando eu já estava ali há uns 4 meses, mais ou menos, já estava com 7 meses de gravidez, ela começou a forçar situações mesmo para a gente se desentender e ela cavar uma justa causa. Então, além de toda a violência que eu sofri uma injustiça, né? Injustiça no lugar, no termo legal mesmo, né? Da palavra. Enfim, vamos depois para a justiça, né? Formal e, né? Enfim, né, gente? Quando a gente fala sobre machismo, é uma coisa realmente muito mais profunda. Não deu em nada, né? E aí o estrago já tinha sido feito, minha filha já tinha nascido. Mas esse período de ver a reação dela com a notícia de que eu estava grávida, essa descrença de que eu poderia ser a profissional maravilhosa que eu sempre fui, e mais ver uma criança da qual eu sou apaixonada e eu quero participar de cada minuto da vida, me fez entender que a CLT, né, o regime formal de trabalho, não me contempla e não contempla os meus anseios, os meus desejos, sabe? Eu, né, um dos meus maiores desejos é ser muito rica. Não tem problema nenhum em falar isso, para mim é uma questão muito tranquila. Eu quero ser assim, nível Beyoncé. Minha referência é essa. Mas eu amo ser mãe. Eu amo estar com as minhas filhas, né? Teve um período da minha vida que, com a segunda filha, eu estava trabalhando mais, né, e tal. E aí eu não vi, por exemplo, os primeiros passos dela. E para mim, ter todo o dinheiro do mundo não compra isso. Né? Teve momentos muito importantes da vida da minha filha que eu não tava, porque eu tinha que trabalhar, enfim, né? As coisas estavam começando a dar certo, e eu falei, bom, escolhas, né? E aí, por sorte não, mas por escolhas muito acertadas, eu tenho um parceiro que ele realmente compra as minhas brigas. Então, nesse momento, ele ficava em casa com as meninas e eu ia pra rua trabalhar, inclusive na pandemia, né? E é isso, foi muito bom, eu consegui ver vários aspectos positivos, mas se eu vivi isso sendo empreendedora, imagina se eu estivesse numa empresa. E eu, assim, eu não consigo conceber essa ideia de ter que sacrificar a minha relação com as minhas filhas. Eu nem coloco isso num lugar romântico daquela mãe santa, não é isso. Mas é que eu realmente gosto, são pessoas que me fazem bem. As minhas filhas, elas extraíram de mim o que eu nem sabia que eu tinha. Né? Elas são meu motor, elas são... Elas são o que eu tenho de mais bonito, sabe? Elas são a minha melhor criação. E toda vez que eu tô perto delas, toda vez que elas estão perto de mim, coisas muito boas sabe? Então eu não consigo imaginar uma realidade onde eu não esteja presente. Então, por várias vezes, né? Acho que vocês, como empreendedoras, vocês já devem ter passado por isso também. Às vezes você fala, eu vou largar tudo, eu vou voltar para o CLT, eu preciso de uma carteira registrada agora. Mas, quando eu olho... Quero dinheiro na minha conta, todo dia 5. Quero benefícios, quero aqui um VR, eu quero negócio. Fim de ano, gente, que saudades do 13º. Que saudades! Exatamente. Mas quando eu olho para tudo que eu consigo produzir e para o bem-estar que eu tenho, quando eu posso, por exemplo, falar, hoje eu não vou atender, vou fechar essa agenda aqui, vou viajar com a minha família, vou levar minhas filhas para praia, vou, enfim, fazer coisas com elas, sabe? Eu penso que nada disso valeria a pena. E eu não falo isso no lugar de romantizar, eu falo isso com muita responsabilidade, né? Inclusive para mulheres que estão pensando em empreender, essas são as coisas que você tem que colocar na balança, né? Porque é de fato, como a Jana falou, que saudade do 13º. Você está preparada para no final do ano não ter esse 13º? Né? Você está preparada para um mês de baixa? Eu lembro que o meu terceiro ano, mais ou menos, empreendendo, de janeiro até março é um período muito fraco. Porque a galera gastou todo o dinheiro em dezembro, inclusive comigo, né? Porque dezembro eu trabalho pra caramba. Chega fevereiro, ninguém quer saber o meu nome, as pessoas não têm dinheiro para, né? Enfim, e estão viajando ainda, né? Entendendo essa coisa do carnaval e tal. Então é um mês muito fraco. E eu imagino que todas as áreas têm esse período. Você está preparado para isso?
Você está preparada para falar assim, cara, não importa o que eu esteja fazendo, eu já divulguei, eu já falei, já bati de porta em porta e as portas não estão se abrindo. Você está preparada para isso? Quando você tem crianças, né, isso sobe um nível, né? Porque é isso, minhas filhas dependem de mim e do meu marido. Então, o mês que, sei lá, não tinha, por exemplo, criança cresce pra caramba, e aí eu tava com muito menos dinheiro, por exemplo, para comprar sapato para minhas filhas. E aí você tem que fazer toda uma reorganização, todo um esquema para não impactar tanto, porque no mês que vem as coisas vão melhorar de novo e aí você vai conseguir desafogar. Mas você tá preparado para isso? Então, quando eu falo do empreender para mim, é um lugar muito precioso. Eu amo empreender e eu, de fato, não me vejo mais voltando. Inclusive, em nome da minha maternidade, que é uma das coisas mais importantes da minha vida. Mas eu não posso ser irresponsável de dizer que é só flores. Principalmente se você é mãe. Se você é mãe solo, né? Eu não sou mãe solo, mas eu acho que se você é mãe solo, é isso, né? Cada vez vai entrando mais ali. Você está preparada, você está disposta, mais do que preparada, né? Porque ninguém escolhe uma situação dessa, mas você está disposta a passar por tudo isso? Vai valer a pena. Uma coisa que eu te garanto é que vai valer a pena se realmente for a gosto do seu coração. Mas até valer a pena é um processo muitas vezes solitário, é um processo cansativo, é um processo disciplinatório, né? Então é pesado, o negócio é para os fortes mesmo. Um ponto importante que eu fico pensando, assim, que é muito importante para mim, e tem muito a ver com tudo que você está falando, é a questão da liberdade. E aí aqui tomo super o cuidado de dizer, porque às vezes quando a gente pensa em liberdade, eu vou trabalhar quando eu quero, eu vou trabalhar 5 horas por dia. Gente, vocês não vão. Sinto muito, Não, mas não. não é esse o caso. Não é esse o caso. Mas o ponto da liberdade que eu quero trazer aqui é que quando a gente passa a educação na escola, ensinada que você tem que ser CLT, que você tem que cumprir o que o patrão vai falar, que você tem que cumprir aquele modelo de vida que foi ensinado para você. Quando você sai de um padrão, acho que acontece com todos os padrões, né? Quando você sai, você descobre um mundo que você nem sabia que existia, você nem imaginava. Você podia conhecer pessoas empreendedoras, mas você dentro é totalmente diferente. É uma realidade que se abre, né? Um novo mundo que se abre. E aí, claro, você faz a escolha se você quer continuar ou não nesse mundo, né? Mas eu acho que essa liberdade de poder abrir os olhos é uma coisa, cara, que não tem preço, assim, de você conseguir entender que essa realidade existe, sabe? É algo muito. Ai, gente, eu só consigo pensar na frase credo que delícia. Porque é isso, é isso. Para mim, resume tudo, toda a conversa. É, tem os pontos bons e os pontos ruins dessa liberdade, né? Eu lembro que eu surtei quando eu comecei a empreender, porque é aquilo, você percebe, cara, eu vou ter a liberdade para tomar todas as minhas decisões. Sou eu que vou decidir o que eu vou fazer. E aí, quando você chega na prática, você fala, cara, ferrou. O que que eu faço? Sou eu que tenho que tomar todas as minhas decisões. E o que que eu vou decidir? Para que caminho que eu vou? Eu não sei o que fazer. Então, é aquilo. A gente tem que olhar para você estar disposta. Eu acho que, claro, né, tem pessoas que lidaram com isso de um jeito muito mais fácil, que para algumas pessoas foi muito melhor, para outras, né, que nem foi o meu caso, nem tanto. Mas tem essa liberdade vem com muita responsabilidade também, né? E é isso que a gente precisa entender. É claro que a gente tem essa liberdade de falar, meu, puta, semana que vem eu tô muito cansada, semana que vem na segunda-feira eu não vou trabalhar, eu vou tirar um dia para mim. Eu conheço empreendedoras que se organizaram muito para trabalhar 3 semanas por mês. A quarta semana elas não trabalham. Ou ainda, né, trabalham 7 semanas e aí na oitava elas descansam, mas foi feito com muita responsabilidade. De entender que nesse período ela vai trabalhar mais, de que essa uma semana vai impactar na renda, muitas questões para levar em consideração. Quando eu comecei a empreender, eu achava isso que a Ká falou. Falando, não, gente, eu vou poder, se eu quiser quarta-feira à tarde ir no cinema, eu vou. E, ok, eu posso fazer isso, só que eu faço? Não faço, porque, gente, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso pagar minhas contas. A gente trabalha muito mais, às vezes, do que dependendo, né, do cargo que a gente tem numa CLT. Às vezes, com muito gosto, tipo, meu, eu tô trabalhando sábado à tarde porque eu quero, eu tô empolgada. Às vezes, tipo, meu, eu tô trabalhando sábado à tarde porque tem coisa pra cacete pra fazer, eu preciso pagar minhas contas, e é isso. É a montanha-russa, não tem jeito, né? Eu gosto muito de associar essa ideia da liberdade com comprometimento.
né? E aí eu crio crianças, então isso para mim é um conceito muito vivo, assim, né? Eu não tenho uma criação rígida com as minhas filhas. Elas têm espaço para conversar, né? Diferente da criação que eu tive, por exemplo, não tem essa coisa do faz porque eu tô mandando, né? Então eu tenho duas filhas que têm personalidades totalmente diferentes. E com elas, as coisas têm que ser muito na conversa, porque, por exemplo, a minha mais nova, ela é virada no giraia. Então, assim, ela acorda às 6 horas da manhã e ela tá pulando, ela sai da cama pulando. Então, ela tem muita energia. Com a outra já quer acordar 10, 11 horas da manhã, já é mais tranquilona. Só que para as duas é a mesma família e é a mesma rotina. Então, quando a gente vai resolver as coisas do dia a dia, enfim, coisas que elas precisam cooperar, elas têm espaço para dizer o que elas querem, o que elas não querem, o que elas gostam, o que elas não gostam. Só que nesse momento a gente está criando uma educação com liberdade, onde elas tenham esse espaço para trocar com a família, mas também de responsabilidade e comprometimento. Então, por exemplo, a de 3 anos, ela ainda não vai arrumar o quarto dela, mas a de 5 já arruma. Por mais que ela não goste de arrumar a cama, por exemplo, por mais que ela não goste de escovar o dente, que criança tem essas coisas, ela entende que é um comprometimento. Ela precisa se comprometer com ela. Ela precisa se comprometer com a arrumação da casa. Então, quando eu penso no empreender, é essa mesma coisa. Eu posso na quarta-feira falar, não vou trabalhar hoje porque eu quero ir para o cinema. Só que o meu comprometimento com o que eu quero, com o que eu estou construindo com a minha família, me faz entender que eu posso sacrificar esse cinema na quarta-feira, trabalhar essa quarta-feira e talvez no sábado, que era um dia que eu nunca, das vezes quando eu estava no CLT, eu nunca tive, e vou sair com a minha família. Né? Ou esse dinheiro que vai entrar porque eu vou estar atendendo na quarta-feira, vai ser o dinheiro que eu vou, sei lá, comprar alguma coisa para minha filha, ou que eu vou fazer alguma coisa para mim, que também às vezes a gente começa a empreender, né? E a gente só quer pensar nos outros, mas para mim também, né? Ah, eu quero comprar um brinco, eu quero, sei lá, eu quero sair com uma amiga minha e trocar uma ideia, eu quero comprar um curso, eu quero comprar alguma coisa que não tenha nada a ver com o trabalho, nem com a família, mas é um hobby que eu tenho, sabe? Então, esse comprometimento com você, com as coisas que você acredita, fazem essa liberdade ser realmente algo poderoso. Porque se a liberdade ela vem nesse lugar que você falou, né, de estar surtada, de vou fazer tudo o que eu quero e que eu nunca pude, ela vai se tornar uma irresponsabilidade, ela vai se tornar, essa imaturidade vai fazer com que você estrague tudo. Né? A gente vê alguns estudos, né, algumas pesquisas que falam que os 2 primeiros anos são os anos mais difíceis, porque a gente está nessa paixão, né? A gente está nessa coisa do meu, agora eu que mando, agora as decisões são minhas, o dinheiro é meu, eu que sei onde eu vou investir, e de fato é. Só que se você não coloca ali seu pezinho no chão, se você não desce aqui, né, essa coisa mais racional, e pensa, tá, de fato, eu tenho decisões, né? Enfim, as escolhas são minhas, o dinheiro é meu e eu faço o que eu quiser. Mas se eu não usar ele com comprometimento e responsabilidade, ele vai escoar. Assim, ele vai escorrer da minha mão que eu não vou ter um centavo para continuar isso daqui a 6 meses, sabe? Então, é sim muito bom estar livre, estar flexível nesse lugar de poder fazer o que a gente quer. Mas se isso não vier com comprometimento, é assim, é cilada total. É fracasso na certa. Perfeito, perfeito. E aí, falando um pouco das dificuldades das mulheres empreendedoras, né, brasileiras, uma pesquisa da Sebrae de 2023 falou que as empreendedoras ainda recebem menos que os homens e têm menor acesso a linhas de crédito para estruturar e expandir seu negócio. Outros desafios são relacionados à maternidade, que exige maior flexibilidade no trabalho. Então, sempre ali o recorte da maternidade sempre aparecendo, né? Porque realmente é um grande desafio, porque querendo ou não, tem que lidar, né, com outras pessoinhas, então realmente é um grande desafio. E a falta de aceitação da sociedade quanto a isso, né? Como que a sociedade enxerga isso, né? Como, não como uma coisa benéfica, né? Como, mais um trabalho, mais tempo que ela vai ter, né? Então, tem essas dificuldades que eu listei aí. Eu acho que vale um terceiro ponto, né? Mais um ponto que sempre impacta as mulheres, independente de CLT ou empreender, mas que é a questão da tripla, quádrupla jornada de trabalho, né? Então, vou colocar aqui que, claro, que depende muito do cargo, da área de atuação que você trabalha como CLT, mas como empreender você trabalha muito mais, até porque eu estava conversando com um amigo meu recentemente, que assim uma coisa que eu senti muito foi quando eu era CLT, deu 6 horas, 7 horas, quando eu trabalhava até mais tarde, eu desligo o computador, eu vou para minha casa, tomo meu banho, eu deito no sofá, e é isso. Quando você empreende, ok,
por mais que você trabalhe, termine de trabalhar às 6 horas da tarde, eu vou continuar pensando em trabalho até a hora de eu dormir. Eu vou acordar pensando no trabalho. É fim de semana eu estou trabalhando. Eu estava no bar com os meus amigos e a gente reclamando de trabalho, do empreender. Então tem todas essas questões. E aí a gente, mulher, com essa questão, você chega em casa, né? Vamos considerar a realidade da maioria das mulheres brasileiras hétero dentro de um Uhum. casamento. Você tem que cuidar da casa, você tem que fazer janta, Uhum. botar roupa para lavar, cuidar das crianças, porque o Uhum. parceiro faz lá o básico achando que tá arrasando. Muitas vezes o parceiro não, tipo, por mais que ele dê super apoio, tipo, meu, vai lá, você consegue, tem o seu negócio. Só que se você tiver com o seu computador 9 horas da noite, ele vai estar lá, Opa! poxa, você não tá me dando atenção? Cadê o nosso momentinho juntos? Olha lá, a criança tá chorando, você Sim, ainda tá trabalhando? É, de novo, é um cenário que pesa muito mais. E sim. aí ele fica, o funil vai piorando muito mais quando você fala de mulheres mães e mulheres negras, né? Que a gente Uhum. sabe que esse recorte social assim, só vai piorando cada vez Uhum. mais. Sim. Então, dentre tantas as outras dificuldades, ainda tem mais isso que muitas vezes a mulher escolhe trabalhar menos com o próprio negócio e lucrar menos, né, faturar menos, porque fala, cara, eu preciso cuidar da casa, eu preciso cuidar dos meus filhos. Uhum. Eu vejo colegas empreendedoras que não estão conseguindo dar conta do negócio porque, meu, tá rolando uma reforma na minha casa. E quem Uhum. tá cuidando da reforma? Quem que precisa buscar as crianças na escola? É ela, porque ela trabalha em casa, Sim. né? Por causa do home office. Então, a gente tem uns cenários muito complexos aí, né? Juntando tudo isso que, né, esses pontos que vocês colocaram, uma coisa que eu percebi muito, e eu acho que foi até mais ou menos no meio do ano passado, né? Eu sou, né, a minha área é uma área que a gente tinha muitos estereótipos. Então, quem era da beleza? Ou homens gays ou mulheres, né? E aí, enfim, com toda essa renovação aí social e tal, a gente tem muitos homens héteros, né? Enfim, o que performam heterossexualidade como donos de salões. E aí, enquanto era um trabalho dito feminino, ele era um lugar. Você fazia na garagem, você fazia, enfim, de qualquer jeito e ganhava super pouco para isso. Hoje, os maiores nomes, né, de salões de beleza, principalmente voltados para cabelo cacheado, são liderados por homens. E esses homens ganham rios de dinheiro. Rios. É um valor, assim, absurdo. Eu, como profissional, e não é sobre desmerecer o trabalho do outro, mas ver essa manobra, sabe? A mesma pessoa que quando ela viria comprar de mim, ela quer um valor mais baixo porque eu sou mãe, porque eu atendo em casa, porque isso, porque aquilo, porque eu moro em Santo André e não moro no centro de São Paulo e tal. Ela quer um valor mais baixo meu, só que no Salão da Paulista é liderado por um homem que não tem todos os comprometimentos que eu tenho, né, de estar tendo minhas filhas, de ter família, blá, 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 essas coisas todas que a gente colocou, ela paga R$ 500 no corte, sem problema nenhum, sem reclamar, sabe? Então, de fato, muitas vezes eu me vi nesse lugar, e aí tem um outro ponto também. Quando a gente fala sobre empreender, existe uma doação de vida muito grande, né? Como vocês falaram, você está 24 horas pensando em trabalho, o seu dinheiro ele entra, para a empresa, né? Até você entender que o dinheiro da empresa, o seu, enfim, tem toda essa bagunça. E por ter o meu comprometimento com as minhas filhas, com a minha família, muitas vezes eu não consegui me entregar para empreender como outras pessoas conseguiram. Então, pessoas que conseguiram, que abriram empresas no mesmo ramo que eu, depois de mim, estão em lugares que eu ainda não consegui alcançar. E eu não coloco isso como aquela comparação negativa de, ai, tadinha de mim, mas é de entender que o meu comprometimento, né, que a minha maternidade me dificulta, por exemplo, eu tive nome sujo por muito tempo, então como que eu ia conseguir uma linha de crédito? Né? E sabendo que a linha de crédito é muito mais difícil para uma mulher negra periférica, né? Então, eu não consegui. Da onde que eu ia tirar dinheiro para abrir um salão no centro da minha cidade? Eu não ia conseguir. Como não conseguir, né? Por mais que eu esteja num lugar muito mais tranquilo, aí você aprende a lidar com a sua realidade, com as ferramentas que você tem. Eu não consegui. Onde eu vou tirar dinheiro para isso, gente? Sabe? Enquanto homens que começaram depois de mim, que não tem essa. Não é desmerecendo a trajetória deles, né? Apesar de. Mas eles começaram depois de mim, não tiveram essa iniciativa de, por exemplo, apoiar a sua comunidade, e eles estão lá, grandão, com seus 4, 5 salões fora do Brasil, né? Então, esse recorte, essa cultura de não valorizar o nosso trabalho, seja no CLT, no empreendedorismo, em qualquer lugar, né? Mas falando aqui do que a gente está conversando, desse assunto especificamente, ele vai minando mesmo, né, a nossa vontade, ele vai dificultando o nosso trabalho, dificultando as nossas iniciativas até esse ponto de sufocar mesmo, né? Tem hora que você fala, cara, não aguento mais.
sabe, eu vou ficar lutando até quando? E aí você volta pro CLT, mas frustrada, não por uma escolha, mas você volta frustrada porque não deu certo, porque não existe uma sociedade, enfim, né, que te apoie nesse sentido. E a gente falou bastante Eu, disso, dessa questão. Pode falar. só rapidinho, você estava falando, né, dessa questão dos homens que conseguiram construir salão e tudo mais. Me veio uma imagem, um quadrinho, acho que vocês já devem ter visto na internet, que ela é bem velhinha até, que é o cenário de uma pista de corrida, né? Então você tem lá a linha de partida, homens brancos. Eu lembro que comparava homens e mulheres, não lembro se tinha muito mais diversidade, mas homens e mulheres brancas meio que começando no mesmo lugar, mas dá pra gente colocar homens negros começando um pouco mais para trás, mulheres negras começando bastante lá para trás, e você via que durante o percurso, o caminho dos homens, um obstáculo aqui, um obstáculo Uhum. ali, e das mulheres ia tendo um monte, Ai, né? Colocamos mulheres negras aí com mais um monte de obstáculo, um monte de coisa, Uhum. uma pista, uma parte da pista toda enlameada, Uhum. enlamaçada, enfim. E é isso, né? Tipo, a gente não desmerece, a gente sabe que sem contar herdeiro, né, gente? Herdeiro não entra na conversa. Mas que, puta, tem muito homem que se esforça pra caramba, que vai lá, que estuda, que trabalha pra um caramba e tudo mais, ok. Mas não tiveram os mesmos obstáculos que nós mulheres tiveram, e eu falo isso num lugar de mulher branca, classe média, que sei que não tive os mesmos obstáculos que mulheres negras tiveram. Então é isso, sabe? Não tem que lidar com preconceito de gênero, com racismo, com uma série de coisas, e isso me incomoda muito de ver homens que, eu não queria falar desse jeito, mas enfim, que entraram em áreas que historicamente foram consideradas femininas, como, né, a área da beleza, e que bom que vocês entraram nessas áreas, vamos quebrar esse padrão, só que eles cresceram muito mais rápido que a gente, que ódio. Sim. Porque até outras mulheres começam a valorizar mais o trabalho dos homens do que o de outras mulheres. Com certeza. Ódio, que ódio. não, e aí era isso que eu ia falar, assim, eu acho que quando a gente fala, que importante apoiar empreendedorismo feminino e tal, mas eu acho que é importante esse apoio vir numa maneira de reflexão também, porque eu acho que rola uma passada de pano para homens. Nossa senhora, eu acho que todo mundo aqui tá pensando no mesmo caso que eu, né? Que rolou do cabeleireiro aí e tal. E aí você via nos comentários, tipo, uma passada de pano pro cara, não, porque tá. Mano, não importa, você tem cabeleireiras muito fodas que não cobram nem metade do que ele cobra e precisa da sua ajuda, sabe? Então, eu acho que a gente tem que ter um senso crítico também de quem a gente está contratando, sabe? Nós mulheres, a gente tem uma preocupação muito grande com o nosso trabalho, não que homem não tenha, mas eu acho que rola uma preocupação das mulheres com a qualidade do trabalho. Então, eu acho que a gente tem que passar menos pano para homem e talvez passar mais pano para mulher, né? Então, Uhum. E porque investir da forma correta, né? Também, porque é isso. Fulana atende no lugar X. E aí ela cobra um valor que você acha caro, porque ela atende no lugar X, mas o fulano, enfim, né, subindo essa escada do privilégio, cobra um valor muito maior e você paga sem reclamar. Só assim, não é isso, não é desmerecendo o corre do outro. Mas, cara, a pessoa que tá na periferia ou tá começando o negócio agora, eu te garanto que esse valor que você vai pagar, o valor sem reclamar, vai influenciar positivamente muito mais do que se você fosse só mais um no estabelecimento, enfim, no empreendimento ali do outro que já está num lugar muito mais confortável. Então, quando a gente fala de apoio, também é nesse lugar, porque apoio não é só moral, não, gente. Eu não quero só apoio moral. Eu amo quando as pessoas reconhecem meu trabalho, quando elas falam que eu sou incrível, que o meu trabalho é incrível, mas só ser incrível não paga a conta. cadê Se eu meu chegar lá na Pix? Exato, Exato, de chegar na exato. Sabesp e falar assim, olha, eu sou incrível, então me dá esse desconto aqui. É Sabesp ainda? Nem sei mais. Enfim, eu vou falar, que pena, né, querida? Você precisa de dinheiro mesmo para pagar essa conta. Então é muito bom ter apoio moral, é muito bom ter lá as correntes no Instagram e marcar as pessoas, só que se você não paga pelo meu serviço, se você não paga pela minha ideia, se você não paga pelo meu produto, né, assim você está sendo um pouco hipócrita. Exatamente. Amei, e eu quero pegar esse gancho do que a Mari falou. Falar, gente, se isso não incentiva vocês a participarem do nosso Apoia-se, tá? Valoriza o corre das mulheres que estão aqui criando um conteúdo incrível. Dá muito trabalho criar um podcast, a gente faz com muito gosto, a gente está aqui porque a gente quer, porque a gente gosta, mas a gente dá muito trabalho, a gente também tem conta para pagar, a gente quer ter mais tempo para investir
no roteiro dos episódios, então seria incrível se a gente conseguisse pagar um editor, porque hoje quem faz a edição incrível é a Ká. Então é isso, gente. É só o que eu tenho a dizer. Apoia. Apoia.se/podcast subversivas, tá? E tendo dito isso, acho que vale a gente falar que não é sobre desmerecer o corre do outro, é sobre valorizar o corre de quem merece ter o corre valorizado, pagando o preço justo sem reclamar. Só isso. E aí, vamos trazer um ponto, um pouco, né, o recorte racial, que eu acho que é importante, né, bem importante aqui. E aí, Mari tem lugar de fala. A gente vai trazer uma pesquisa que foi feita pela Feira Preta no Instituto Locomotiva Brasil em 2021. 64% das pessoas negras têm como principal desafio no empreendedorismo a disponibilidade de dinheiro, enquanto 34% afirmam que, além do dinheiro, o acesso aos estudos também é um desafio, já que apenas 13% dos respondentes possuem ensino superior. Você até trouxe um pouco dessa questão da educação mesmo, né, Mari? O que dizer, né, gente? Hoje em dia, né, até pelo meu trabalho com a Sampo Family, de repensar a educação e o papel da educação no desenvolvimento de pessoas pretas, eu entendo que a educação formal muitas vezes é um instrumento de exclusão. Né? Então, por exemplo, a gente tem o trabalho das cotas, a gente tem o trabalho das cotas. Eu sou um ótimo exemplo disso. Quando eu saí do ensino médio, eu fiz o Enem, fui maravilhosa, porque eu sou muito inteligente, sou uma mulher incrível de fato. Fui super bem no Enem e peguei uma bolsa 100% para fazer o curso de rádio e TV, né? Nos áureos tempos de 2010, sei lá. Existia esse curso. E eu fiz lá, fui bolsista maravilhosa. Só que a minha bolsa, ela era para a mensalidade, né? E o rádio, TV, mídia, de uma forma geral, é um curso caro pra cacete. Eu não tinha dinheiro para ir para a faculdade, gente. Eu não tinha dinheiro para comprar um computador. Eu não tinha computador nessa época, né? Então, muito que bom que você acessou a universidade. Que bom que você conseguiu acessar uma graduação. Mas o seu trampo, até falando dessa questão da corrida, né? O trabalho que você tem para conseguir terminar esse curso é desumano. É desumano, sabe? E aí, tá. Então você vai largar tudo. A maioria das pessoas pretas que eu conheço, a realidade ainda é de ser arrimo de casa, né? Então, eu, por exemplo, comecei a trabalhar com 12 anos, porque eu precisava ajudar a minha mãe e meu padrasto sustentar a casa. Então, eu vou largar tudo isso para estudar, né? Não é desmerecendo a formação, mas para mim era um lugar quase que impossível. Eu já comecei 4 faculdades, né? Em momentos diferentes da minha vida, e nunca foi possível concluir, porque existe um programa que, para pessoas na minha realidade, e eu não estou falando apenas de dinheiro, dessa acessibilidade financeira, mas de contexto de vida mesmo, é impossível colocar essas duas coisas caminhando juntas, sabe? Então é isso. A formação muitas vezes ela está nesse lugar de te excluir. Aí, por exemplo, na minha área especificamente, né? Por que eu escolhi terapia capilar naturalista? Eu entendo, né? Eu virei cabeleireira, comecei a fazer os atendimentos mais básicos, né? Mais gerais, era isso que todo mundo fazia, corte, coloração e tal. E eu me importo muito com a ciência por trás das coisas. Eu sou uma pessoa muito fascinada pela ciência das coisas. E aí surgiu na minha vida um termo chamado tricologia, que é o estudo do couro cabeludo do fio de uma forma menos estética e mais científica, né? Então seria ali um ramo da dermatologia. E durante muito tempo isso era um curso livre. Então você, Camila, poderia acordar hoje e falar, serei tricologista. Vou fazer um curso ali como é o de cabeleireiro. Só que é isso, né, gente? As coisas vão se elitizando, e ela virou uma especialização da dermatologia. Cara, para você estudar dermatologia são 10 anos, né? Que tem todo aquele rolo da medicina, nananã. Eu tenho todos esses conhecimentos, né? Porque esse mesmo acesso que um tricologista tem, eu tenho, porque eu sou autodidata da maioria das coisas que eu faço, então eu consigo acessar esse conhecimento. Mas esse título eu nunca vou ter, né? Porque dentro da minha realidade não cabe 10 anos, 15 anos de curso para eu chegar nesse lugar. E, sinceramente, esse processo todo, né? Mais uma vez colocando o meu contexto, as minhas escolhas, ser mãe, não é uma coisa que eu quero. Eu não quero passar 12 anos na faculdade, sabe? Eu quero me especializar naquilo que eu escolhi para minha vida. Deveria ser um direito meu. E a maioria das pessoas pretas que eu conheço estão nesse mesmo lugar. São pessoas incríveis, são pessoas geniais, sem ter acesso a artistas visuais, cantores, músicos, rappers, escritores. Eu conheço muita gente muito boa, mas que não consegue chegar no lugar de outras pessoas brancas ou de outras raças, exatamente porque elas não conseguem acessar esse título, e o título faz diferença. Aí beleza. Eu sou toda aqui revolucionária, e eu falo, não vou, enfim, fazer o curso, vou me virar aqui com o que eu tenho. Como que eu vou acessar, por exemplo, um cartão de crédito para investir na minha empresa?
Porque é com dinheiro que se paga, gente, não é com brilhantismo, é mais uma vez que a gente está falando, né? Eu realmente tenho dificuldade de acessar isso. Quantas amigas e amigos eu conheço que têm um trabalho incrível, tatuadores, assim, de todos os ramos mesmo, assim, de qualquer coisa que você possa imaginar, e a pessoa não consegue avançar na carreira dela, única e exclusivamente porque ela não conseguiu, né? Primeiro ponto, não conseguiu fazer uma formação que dê essa autoridade, né? Já que a gente está falando também desse mundo digital, e hoje em dia a forma como você é visto socialmente, né, nesse mundo digital, tem um peso muito significativo, então essa pessoa já não conseguiu acessar isso. E segundo, ela não consegue acessar o dinheiro. Se não consegue acessar o dinheiro, não tem como sair. E aí você vai lá para os subempregos, não é uma questão, não é um problema ter um subemprego, desde que ele não seja a única possibilidade que essa pessoa acessa. E para pessoas pretas, hoje ainda é a única possibilidade. As pessoas elas ficam tranquilas em me ver como uma pessoa preta, por exemplo, sendo atendente, sendo vendedora de shopping, sendo recepcionista, e não teria problema nenhum. Se isso, como para a maioria das pessoas brancas, fosse uma passagem da minha vida. Então, eu começo como recepcionista, mas eu posso virar presidente, eu posso virar dona da empresa, sabe? Eu posso abrir uma concorrente. Mas a maioria das pessoas pretas não é. Então, o desafio para pessoas pretas, a gente não seria hipocrisia a gente não olhar que é muito maior, né? Que é muito mais profundo. Porque além de ser contra a gente, né? Porque eu falo por mim, a minha mentalidade ela precisou ser muito transformada. As coisas que eu aceitava para mim, né? As coisas, as minhas crenças, os meus padrões, eles precisaram ser transformados. E isso é extremamente doloroso, né? Isso é cansativo, isso é exaustivo. Então, além de lutar contra mim, contra as coisas que eu aprendi, que foram implementadas na minha mente, eu tenho que lutar contra uma sociedade inteira, contra um sistema que está contra mim. Né? E aí é isso. As mesmas estratégias que uma pessoa branca pode usar para fazer as coisas dela funcionar, se eu usar, eu posso ser mal interpretada e eu ser presa. Né? Então, o trabalho que se tem para conseguir fazer um empreendimento preto virar, ele é muito mais grave, muito mais cansativo, muito mais duro, né? E é nesse lugar, assim, é por esse caminho. Mas eu também não gosto de deixar essa mensagem como final. De fato, é muito mais difícil. Mas eu não posso ser pessimista e eu não posso ser derrotista de dizer que não é possível. Né? É isso. É um caminho árduo, você vai ter que articular com muita gente, você vai ter que estudar muito, as coisas para você vão ser mais difíceis nesse lugar de... você vai procurar uma pessoa, a pessoa vai te passar uma informação, e aí, por causa do racismo dela, não vai te passar uma informação correta, ela não vai te dar um direcionamento que ela daria para uma outra pessoa, e aí você vai ter que fazer esse corre 3, 4 vezes para você conseguir chegar nessa informação, até que você finalmente consiga acessar. Então, sim, ele é muito mais árduo, mas eu acredito muito numa coisa chamada DNA ancestral, né? Quando eu olho para as minhas ancestrais, quando eu olho para o corre que as minhas ancestrais fizeram, inclusive aquelas mulheres que vieram da África em situação de escravidão, elas conseguiram suas alforrias sendo empreendedoras. As mulheres da Bahia, por exemplo, elas compraram suas alforrias vendendo acarajé na rua. Então eu não posso olhar para uma mulher dessa e ficar presa na dor dela. Eu tenho consciência e eu sei que a mesma dor que ela passou, eu passo hoje um pouco mais modernizada. Mas eu olho para ela e eu me inspiro para falar, cara, se ela conseguiu, o mesmo sangue que corria lá, corre aqui. Então eu vou conseguir também. E para qualquer mulher preta, qualquer mulher negra que esteja me ouvindo, eu te digo também, você vai conseguir. Se é seu sonho empreender, não importa o quanto tenham te dito que isso não é para você, não importa a área enfim, que tem aí no seu coração, que você acha que é difícil demais, se você olhar para sua ancestralidade e se você olhar para esse corre que essas mulheres que vieram antes de você fizeram, você vai conseguir. E quando você chegar lá, mulher, se prepare. Maravilhoso, maravilhoso. E, cara, esse negócio que você falou, esse negócio da faculdade, eu, não usando o meu exemplo, porque realmente, né, tem um lugar de privilégio, mas eu percebo que tem isso que você falou mesmo. Não é simplesmente você chegar na faculdade. E aí, você falando, me veio muito isso. Então, eu fiquei, cara, imagina, sei lá, uma mulher preta estudando na minha sala com professores que falam, não, então, você tem que ser vegan, mas não adianta você só vir estudar o slide. Você tem que estudar, você tem que ler os livros, você tem que... Tipo, pra mim, essa realidade já é, tipo, mano, você pensa que eu não faço nada o dia inteiro, sabe, assim? Então, eu fico pensando realmente no que você trouxe, né, para uma mulher preta que tem filhos, que infelizmente não tem, que é mãe solo, por exemplo, né? Como que ela vai ter isso? Então, beleza, a gente pensou na questão das cotas, funciona, é Uhum. ótimo, que leva as pessoas para a faculdade,
mas toda a estrutura que tem ao redor, né? Isso, nossa, que você falou faz muito sentido mesmo, e que bom que a gente está conversando sobre isso, porque eu acho que é muito potente, assim, a gente colocar luz sobre essas coisas, porque se não é o nosso lugar de fala, infelizmente é nosso dever também mudar, infelizmente assim, né? Felizmente é nosso dever também Sim. mudar isso, sabe? Então, eu acho que é bem importante a gente trazer luz para essas coisas, porque nós, como pessoas brancas, às vezes a gente não enxerga, né? Porque Sim, realmente não é nossa realidade. Então, sim. realmente, a gente precisa conversar sobre isso. E aí a gente volta muito para aquela coisa do apoiar a comunidade, né? E que eu entendo que quando a gente fala sobre combater o racismo, apesar de achar que isso é uma discussão muito ampla, mas eu entendo pessoas brancas nesse lugar de, ok, então estamos aqui nessa universidade, nessa sala de faculdade aqui, e a gente sabe que tem essa pessoa que é cotista, que é bolsista. Não nesse lugar de salvador, mas nesse lugar de, cara, já que eu entendo que eu estou numa situação de privilégio, que essa pessoa não está, como eu posso apoiar? Como eu posso facilitar esse corre, sabe? Como eu posso transformar essa realidade, né? Porque essas mudanças, essas grandes mudanças, elas não vão acontecer de uma iniciativa. Você precisa de muitas pessoas, né, para conseguir gerar essa transformação. Quando ela chega é assim, gente. Elas chegaram assim na minha vida e é isso que elas falam sempre. Você precisa de muitas pessoas para fazer essa transformação. Então, esses pequenos grupos ao redor dessas pessoas pretas, mais uma vez eu digo, não nesse lugar de salvador, não nesse lugar de vamos ajudar essa triste pessoa preta. Isso, a gente não Porque quer também aí isso. você se coloca também numa posição Exatamente. Lugar, de prioridade, né? Exatamente. A gente não é isso que a gente está buscando. Mas já que você se entendeu nesse lugar, cara, como você pode facilitar o meu corre, sabe? É isso. Vai ter ali a pessoa branca periférica? Tem também. Tem gente branca pobre. Não é sobre isso. Mas se você tem um pouquinho mais de condição, se você tem um pouquinho. Se você tem qualquer forma de facilitar esse corre, faça. Se você é uma empreendedora que hoje chegou num lugar mais tranquilo, e você vai, por exemplo, contratar uma pessoa preta para trabalhar com você, invista no ensino dela. Ok, ela é bolsista, enfim, ajuda ela a pagar a condução do ônibus, sabe? Ajuda ela a comprar um equipamento que precisa, um livro que precisa, sabe? E é isso, saindo desse lugar de protagonismo, entendendo que o protagonismo é dessa pessoa e que você está só diluindo um pouco dessa diferença. Esse é o verdadeiro combate ao racismo, né? Sair desse lugar de protagonismo, de estou salvando, e, cara, se chegou até mim de uma forma muito mais fácil, que eu possa retribuir, que eu possa distribuir, que eu possa fazer isso fluir para outros lugares também, não só para aquele velho grupinho de pessoas brancas, que, enfim, já está num lugar um pouco mais consolidado, sabe? ai, com certeza, né? Acho que isso ainda é fazer o básico, né? Não era infelizmente, a gente ainda está tendo essa conversa em pleno 2023, Uhum. mas tá bom, né? Já que estamos tendo que ter essa conversa, vamos aqui reforçar da gente fazer a nossa parte, né? E falando, né, da questão de acesso à educação, eu queria trazer duas mulheres negras que elas fazem trabalhos voltados para ajudar empreendedores negros. Então, no desenvolvimento, na questão de educação, educação financeira, com investimentos. Então, Uhum. tem o trabalho da Monique Evelli, ela já é mais conhecida, acho ela maravilhosa, ela é uma das minhas inspirações, inclusive. Então, ela tem a empresa Inventivos, que ajudam muito, né, na educação de empreendedorismo para pessoas pretas, e a Adriana Barbosa, que é CEO da Feira Preta e do Preta Hub. São trabalhos incríveis também, eu gosto muito dela. Quem sabe um dia a gente não consegue trazer as duas aqui para o podcast, Ó. né? Incrível. Então, para quem ainda não conhece, a gente recomenda muito o trabalho delas. Segue no Instagram, segue no LinkedIn, não só como inspiração, mas assim, elas têm muito para ensinar, e elas fazem muito esse trabalho para facilitar, né, com muito lugares de fala de pessoas pretas. Super recomendo. E aí, Mari, o que que você gostaria, né? O que que você gostaria que tivessem, acho que a gente já trouxe bastante coisa, né? Mas que tivessem contado para você, né? O que que você gostaria de saber, de ter sabido, não sei nem se essa frase está certa, mas acho que sim. Português é muito complexo, gente, mas de ter sabido antes de começar a empreender, né? Coisas positivas e coisas negativas. Sim. Positiva, principalmente falando para mulheres da minha realidade. Você tem o direito de ser dona do seu destino.
Você tem o direito de trabalhar com o que você gosta e você tem o direito de ser reconhecida fazendo o que você faz tão bem. Eu nunca tinha entendido que eu poderia ganhar dinheiro, e, enfim, sustentar minha família e tal, com coisas que eu sempre naturalizei tanto, que até então eram só talentos, eram facilidades que eu tinha. Não, isso é um direito meu. É um direito meu capitalizar em cima disso, e não nesse lugar simplesmente capitalista, sabe? Mas é viver disso e viver com satisfação, né? Pessoas pretas ainda tá no nosso imaginário esse trabalho escravo, onde a gente trabalha para sobreviver. Você não precisa trabalhar para sobreviver. E eu gostaria muito que tivessem me falado isso. Talvez esse processo que eu estou vivendo hoje já teria acontecido lá no começo. E aí, uma das coisas que eu mais gostaria de ter ouvido, e hoje em dia eu me sinto nessa obrigação de falar, é estude. Se apodere e se empodere das informações. Quando eu falo estude, lembrando disso que eu estava falando agora há pouco, sobre muitas vezes esse sistema acadêmico formal te excluir, eu estou falando vá atrás. Seja autônoma, seja empreendedora, inclusive na informação, sabe? Existem esses polos, né? Existe aí o Preta Hub, tem a Monique também, tem o próprio Sebrae, enfim, existem várias formas. Existe o YouTube, né, gente? Hoje em dia o YouTube é praticamente uma Sim, faculdade. Tem podcast, tem tudo, tem várias formas. Não se limite ao que te disseram. Vá você atrás das informações. Estude mesmo, assim, sabe? Porque tudo que a gente investe, e aí eu não vou falar só de investimento financeiro, é investimento de vida, ele cresce, ele expande. Então, se você tem vontade de ser empreendedora, se você tem vontade de criar algo e de viver disso, de criar um legado, não permita que outras pessoas te doutrinem. Acho que a palavra é essa. Receba, assim, as informações, converse com pessoas, faça conexões, isso tudo é muito importante. Mas seja você aquela que vai ponderar se essas informações são válidas ou não, né? A gente tem vários recortes, então é isso. Se a Jana e a Camila estivessem conversando e eu não estivesse aqui, elas iam falar de uma realidade. Se eu estivesse aqui conversando com uma só de vocês, a gente ia falar de uma outra realidade, né? Mas se eu converso, por exemplo, com uma pessoa preta, ou se eu sou uma mulher lésbica, uma mulher bissexual, enfim, e converso com outra mulher nessa mesma condição que a minha, vai ser uma outra realidade. Então, pondere você. O que cabe dentro da sua realidade? Né? A gente está numa era onde todo mundo quer ser coach de alguma coisa, mentora de alguma coisa, e isso é ótimo, porque a gente está valorizando os nossos saberes. Mas a gente também não pode gourmetizar demais, sabe? O que dá certo para o outro não necessariamente vai dar certo para você. E um grande critério que eu uso hoje na minha vida é entender pessoas que vivem uma realidade parecida com a minha. Porque se for olhar o Império da Virgínia, por exemplo, maravilhosa, que ela continue crescendo, né? Enfim, ela que prospere também. Mas não é minha realidade. E se eu me inspirar nela para isso, vai dar ruim, porque ela tem acessos que eu nunca tive e que talvez eu nunca terei. E eu não tô falando isso num lugar ruim, negativo, mas eu tô falando que a minha realidade é 100% oposta dela. Aqui em Kardashian, qualquer outra pessoa que não vive uma realidade parecida com a minha pode ser uma inspiração. Mas se eu basear a minha caminhada, a minha jornada, o meu corre, no corre dessa pessoa que não tem nada a ver comigo, as frustrações elas vão ser tão grandes em algum momento, vai ter uma dissonância tão grande em algum momento que eu vou desistir. Então, olhe para pessoas parecidas com você, com realidades mais semelhantes às suas. E busque essa informação, se apodere dessa informação e transforme essa informação numa ferramenta poderosa, porque aí sim você vai conseguir produzir coisas grandiosas e fazer realmente a diferença que você quer fazer, seja uma diferença pessoal, seja para sua comunidade, ou seja a nível mundial, que eu boto uma fé. ai, incrível. Acho que é importante ter essa diferença, né? De olhar para pessoas que estão em situações muito diferentes das nossas, muito melhores, muito mais privilegiadas, Uhum, como fonte de tipo, tá, o que que eu posso aprender com essa pessoa? O que que ela tá uhum, fazendo? Como que ela se comunica? A postura, sabe? Coisas assim, mas não se comparar e falar, não, a minha jornada tem que ser igual, porque não vai ser. Não vai uhum, ser. É uhum. isso. O ponto é esse. E até se permitir não olhar para essa pessoa, não seguir essa pessoa, se esse for o melhor caminho. E E tá tudo blindar, bem né? também. Porque às vezes a Uhum. gente se força, não, eu não posso ser essa pessoa invejosa, né? Isso é inveja. Gente, tá tudo bem, né? Autopreservação é o nome disso. Exato, exatamente. Inveja todo mundo sente, gente. Então, Sim, ao invés de se culpar porque tá sentindo inveja, para de seguir a pessoa. sim, É, gente, sim. Se nada para a afasta nossa do tiro. paz. Gente, é isso. Gente, muito maravilhosa, né? Ave Maria. Incrível. Ai.
A gente fala isso todo fim de episódio, a gente que conversa incrível, que maravilhoso, mas a gente não tem culpa se é verdade, né? Infelizmente, sei escolher meus convidados. Sim. Ah, Eu fico é? muito feliz É também, isso. foi muito bom para mim, é muito bom falar sobre isso, é muito bom abrir o coração, né? Falar dessas dores, desses desafios. Falar disso nesse momento onde eu estou passando por essa transição, essa repaginada, digamos assim, é muito bom. Então, eu realmente espero. Todo lugar que eu vou, eu sempre falo, né? Eu gosto de falar com as multidões, mas eu espero muito que todos os lugares que eu vá e que eu fale alcancem pessoas como eu. Porque é isso, talvez, né, como a gente está conversando aqui, se eu tivesse ouvido uma mulher como a Mariana de hoje, quando eu comecei, talvez não teria passado por situações, ou talvez eu tivesse me exposto a passar por situações, e com certeza eu estaria num lugar diferente. Não sei se melhor, não sei se pior, mas com certeza diferente. Então eu espero muito que o que eu tenha dito aqui sirva para milhares de mulheres, mas que uma mulher preta lá que estiver me ouvindo, estiver nesse processo todo de maternidade, empreender, o que eu quero para minha vida, o que eu não quero, eu espero muito que o que eu trouxe aqui para você, que eu trouxe aqui para vocês, alcance essa pessoa, acolha essa pessoa e transforme essa pessoa, né? Porque eu acho que a gente está aqui também um para transformar o outro, afetar o outro. Muito bom. E aí, eu sei que você está nesse momento aí, mas você quer vender seu peixe, passar seu Instagram, e aí você vai comunicando para as pessoas também, né? Ó, nesse momento, como a gente está, né, nesse momento de pausa, o meu Instagram de trabalho, né, com cabelos e tal, acho que vocês não vão encontrar muita coisa lá, mas eu deixo um convite para vocês seguirem a Sanco Family, que hoje é o nosso maior veículo, onde a gente fala da realidade de uma família preta, e aí a gente esbarra em todos esses contextos. Então, eu vou falar sobre maternidade, vou falar sobre a paternidade preta, né, que meu marido é um homem preto, vou falar sobre a infância de crianças pretas, vou falar sobre empreender preto, sobre essas conexões todas. Então, Sanco Family é SANKOFMILLY. E vai ser um prazer receber vocês todos lá. Se vocês chegarem através do podcast, mandem um salve lá, que eu gosto de conversar, né? Como vocês perceberam. Então, é isso. Fica o meu convite para vocês conhecerem o nosso trabalho. Ah, muito bom, muito É bom. Muito incrível, gente. obrigada. Gente, o arroba vai estar na descrição, tá? Vai estar com o link certinho para facilitar, junto com o link do nosso Apoia-se. Vou lembrar, né? Caso estado ainda, a gente falou pouco. Mas, ai, gente, que incrível. Mari, muito obrigada por ter compartilhado tanta coisa incrível, tanta sabedoria com a gente. A gente sempre tem muito que aprender e eu acho que vale. Ai, tudo que a gente disse aqui vale para muita gente. E é isso, né? Acho que é Muito isso. obrigada, gente. Muito Muito obrigada. obrigada para quem ouviu até agora. Obrigada, Mari, mais uma vez. Beijos e até mais. E até Até, semana. gente.